Então vamos dar início à nossa aula de hoje a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Hoje nós vamos falar de uma parte bem bacana, nós vamos falar da família substituta, uma parte muito importante cobrada em vários concursos públicos, como eu sempre falo, beleza? O artigo 28 diz o seguinte: a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos dessa lei. Então, a família substituta é aquela que substitui a família original, a família de sangue, digamos assim, ok? Ela pode ser feita mediante 3 institutos, eu até fiz um gráfico aqui para você. Ela pode ser feita mediante o Instituto Guarda, mediante o Instituto Tutela ou adoção. Lembrando que a adoção é sempre permanente, a guarda e a tutela são institutos temporários, como eu costumo dizer, pré-classificatório para a adoção, beleza? Então ela pode ser feita independentemente da situação jurídica que se encontra. Então vamos supor que essa criança já está com um processo de adoção. Ela pode sim ser colocada em família substituta por esses 3 institutos: guarda, tutela ou adoção, certo? Parte bem importante que costuma ser cobrado em prova. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional. Olha só o que eu destaquei aqui no começo para você, ó. Sempre que possível, tá? Sempre é uma palavra perigosa que a gente ensina você lá no nosso curso Power Aprovação, como ter cuidado com essas palavras perigosas, mas ela vem, digamos, com uma exceção. Sempre que possível, a criança e o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitando seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Então, sempre que possível, a criança até 12 anos de idade incompleto, por exemplo, não vai ser ouvido um bebê de 2 anos, certo? Então, sempre que possível, por exemplo, uma criança de 11 anos pode ser ouvida, certo? Um adolescente que tenha um grau de desenvolvimento prejudicado, vamos supor que tenha uma deficiência mental, então a sua opinião talvez não seja tão relevante assim para esse processo, certo? Pode ser considerada, mas depende muito do grau, depende muito de como que vai ser esse testemunho da criança, digamos assim, um testemunho, esse depoimento da criança aí, essa participação da criança no processo. Então não é sempre, é sempre que possível, certo? Olha como isso aqui pode ser uma questão ou item de uma questão. Sempre a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interdisciplinar. Sempre, só tirou o que possível ali e tornou a questão errada ou a alternativa errada. Então, muito cuidado nessa parte, ok? Sigamos aí, galera. Parágrafo 2º. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Agora sim, tratando-se de maior de idade. Qual é essa idade? 12 anos. Então, quando tratarmos de um processo de guarda, tutela ou adoção que for com um adolescente com mais de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento. E onde é que vai ser colhido esse depoimento? Lá na instituição que ele se encontra? Não, em audiência, tá? Importante para você não errar isso aí. Parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-ão em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Então, nesse processo de adoção, guarda ou tutela, quando for apreciado um processo desse, sempre que possível vai ser levado em consideração o grau de parentesco e a relação da afinidade ou afetividade que a criança ou adolescente tem. Parágrafo 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sobre adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais.
Aqui o texto desse parágrafo 4º ele parece complexo, mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando for um grupo de irmãos, ele deve, sempre que possível, como o outro item trouxe lá para a gente, ele deve preservar que esses vínculos familiares de irmãos sejam preservados, certo? Então bem tranquilinho aí para a gente também esse parágrafo 4º. Pulei o 5º aqui porque não é importante para a gente, e o parágrafo 6º diz o seguinte: em se tratando de criança ou adolescente indígena ou previamente de comunidade remanescente de quilombola, ainda é obrigado. Então, aqui nós temos uma obrigação quando se tratar de criança ou adolescente indígena, certo? Obrigatoriamente deveremos respeitar os fatores que eles sejam considerados e respeitados a sua identidade social e cultural e os costumes e suas tradições. Então, se tiver um processo de guarda, adoção ou tutela de uma criança que seja indígena, tem que ser respeitada essa condição dela de criança indígena, criança quilombola, certo? 2. Que a colocação ocorra prioritariamente. Aqui é muito cobrado porque pode ser trocado por preferencialmente, tá? Prioritariamente no seio da sua comunidade ou etnia. Então, vamos dar prioridade, certo? Para aquela comunidade que seja da mesma etnia dessa criança, no caso, uma etnia indígena ou quilombola, certo? Muito importante essa parte aí. Prioridade para a família indígena ou quilombola. Aí você já faz um resuminho no seu caderno. Prioridade para a família indígena ou quilombola. Prioridade para a família indígena ou quilombola, certo? Vamos lá. Sigamos aqui, até coloquei uma imagenzinha de uma criança indígena aí para você associar. Indígena, prioridade. Ou faz um desenho de índio no seu caderno e bota lá, prioridade. Você nunca mais vai errar, certo? Finalizando a parte da família natural aí, o artigo 29 diz o seguinte: não se deferirá colocação em família substituta a pessoa com incompatibilidade da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Então, para ser deferida qualquer decisão para uma família substituta, ela tem que mostrar a compatibilidade da medida. O que quer dizer? Ela tem que demonstrar que ela tem condições e um ambiente familiar adequado para a criação. Vamos supor que seja um casal, que seja uma pessoa solteira que trabalhe. Solteiros podem sim adotar, certo? Mas que trabalhe, que tenha um lar, que tenha um histórico aí que vá dar boas condições para essa criança ou adolescente, ok? Não pode ter o seu pedido se ela não tem condições de manter essa criança ou ela é incompatível, ou o seu estilo de vida é incompatível para a criação de uma outra pessoa. Não pode, ok? Artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Esse artigo 30 aqui, quando você for resolver as questões, você vai ver que isso aqui não cai na prova não, isso aqui despenca em prova, por isso que eu destaquei tudo que é importante aqui para você. A colocação em família substituta não admitirá transferência, não pode transferência. Você pegou a criança você recebeu essa criança sendo uma família substituta para ela. Então você não pode de forma nenhuma fazer a transferência nem para terceiro, nem para entidade governamental, nem para entidade não governamental. Pode vir uma questão na prova dizendo que sim, você, como sendo uma família substituta da criança ou adolescente Pedrinho, por falta de recursos financeiros, você pode substituir, você pode passar essa guarda substituta para uma entidade governamental. Não pode. Artigo 30 diz que não pode, ok? Estou falando para você aí aonde pode vir a questão na prova. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade adoção.
Resumo para você: família estrangeira, somente adoção. Família estrangeira, somente adoção. Família estrangeira, somente adoção. Dá quase a musiquinha. Família estrangeira, somente adoção. Família estrangeira, somente adoção. Família estrangeira, somente adoção. Olha aí, que ritmo é esse? Não sei, é o ritmo para você passar na prova, certo? Família estrangeira, somente adoção. E vamos aumentar essa musiquinha aí. Família estrangeira, somente adoção. Excepcional. Família estrangeira, somente adoção. Excepcional. Família estrangeira, somente adoção. Excepcional. O que isso quer dizer? Família estrangeira somente com medida excepcional e na modalidade adoção, ok? Então a família estrangeira é depois do cachorro. Você vai lembrar assim, a família estrangeira só vai receber uma criança brasileira depois do cachorro, tá? Tem um monossílabo ali que eu não vou falar para não ser mal educado com você, mas somente depois do cachorro, ok? Então já entendeu a mensagem aí, certo? Não precisa explicar, né? Com a musiquinha aí tu vai acertar tranquilamente. Aqui coloquei uma imagem de crianças e adolescentes aí apenas para ilustrar a nossa arte. Artigo 32. Ao assumir a guarda ou tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante os termos do auto. Então, se você assumiu esse compromisso de guarda ou tutela, você tem sim que prestar os compromissos que você assumiu, certo? Então, continuando a nossa aula, a gente vai tratar da guarda. Artigo 33. A guarda obriga a prestação da assistência material, moral, educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, e eu coloquei aí letras garrafais para você, inclusive aos pais, ok? Inclusive aos pais. Então, aqui vem muita questão de prova quando você assistir a nossas aulas de resolução de questões lá no nosso canal no YouTube. Projeto Questões Todo Dia, você vai ver que tem muita coisa, muita questão que cai aqui nesse artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, sim, moral e educacional à criança e adolescente. Confere àquele que detém a criança o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais, ok? Importantíssimo, artigo 33, simples, mas, nossa, não cai em prova não, despenca. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, também importantíssimo, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto de adoção por estrangeiros. Lembra que a gente falou lá a musiquinha que eu cantei para você? Exceto por adoção de estrangeiros. Então, estrangeiros não pode ter a guarda de criança, ele só pode ser adotada, ele só pode ter a adoção. Os estrangeiros não podem ter guarda e tutela de criança, eles só podem ser adotados. Os estrangeiros só podem adotar. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Então, excepcionalmente, em último dos últimos casos, poderá dar a guarda, fora os casos de tutela e adoção, para atender a uma necessidade muito especial, em último dos últimos casos, ok? Então, presta atenção, excepcionalmente, pode sim, fora dos casos de tutela e adoção, atender uma necessidade especial da criança. Sigamos, parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Isso aqui também não cai em prova não, isso aqui despenca. A parte da guarda é bem importante para a prova, tá? Sempre vem uma questão na prova dizendo que salvo os direitos previdenciários. Não, inclusive direitos previdenciários. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos, que pode ser pegadinha de prova. Aqui pode dizer para alguns direitos ou fora o previdenciário, menos o direito previdenciário,
e aí você lê rapidinho, inclusive previdenciário, e está menos o direito previdenciário, a questão está errada e você marca como certo. Você tem que se atentar na leitura da prova nessa parte aqui, ok? É pegadinha de prova, não cai, despenca, certo? Parágrafo 4º. Salvo expressa determinação da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda da criança ou adolescente a terceiro não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos que não serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Então, salvo quando houver uma determinação judicial ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção. O que esse parágrafo 4º quer dizer? Enquanto estiver num processo de preparação para a adoção, não é impedido o direito de visita dos pais, certo? Isso aqui costuma ser pegadinha de prova. Quando está no processo de preparação para a adoção, os pais não podem visitar os filhos. Errado, pode sim. Parágrafo 4º do artigo 33 está dizendo que pode, certo? Sigamos. Artigo 34. O poder público estimulará assistência, incentivos fiscais, subsídio, o acolhimento sobre a forma de guarda de criança e adolescente, afastando do convívio familiar. Então, o poder público, sim, ele precisa prestar esse auxílio. Parágrafo 1º. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observando em qualquer caso o caráter temporário excepcional da medida. Então, a criança e o adolescente, eles têm o seu acolhimento familiar, terá o quê? Uma preferência em relação ao acolhimento das instituições que cuidam das crianças e dos menores adolescentes, certo? Então, família tem preferência, acolhimento familiar tem preferência. Lembra que lá anteriormente a gente falou de prioridade? Aqui a gente está falando de preferência. A pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda. Então, a pessoa, uma só pessoa, lembra que eu já falei que uma só pessoa pode fazer o processo de adoção, ou o casal, eles podem receber a criança mediante qual instituto? O Instituto Guarda, ok? Sigamos. Artigo 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo. Lembra que a guarda é uma medida temporária, tá? No linguajar do dia a dia é muito usado, né? Ah, ele está com a guarda da criança, ele está com a guarda da criança, ele está com a criança até ganhar a guarda, tá? Mas a palavra mais importante para o Estatuto da Criança e Adolescente é a adoção. A guarda e a tutela são institutos temporários, certo? A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público, ok? Gente, para a próxima aula a gente vai falar da tutela, certo? Próxima aula aí nós vamos falar da tutela. Obrigado pela participação de todos e a gente se encontra aí no próximo vídeo.